Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Hoje, mais uma vez, estarei trazendo uma reflexão da Palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Portanto, fique até o final desse vídeo e hoje estaremos meditando no livro de Lucas, o capítulo 10, de 25 a seguir. Portanto, nosso tema hoje é não perca o foco. Quais são as distrações que têm feito você perder o propósito que Deus tem para a sua vida? Mas antes de adentrar no texto, faça aí a sua inscrição neste canal, ative o sino para que você receba todas as novidades postadas e também não esqueça de deixar aí o seu like. Vamos então para a palavra que diz assim, versículo 25 do capítulo 10 de Lucas, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus realmente começou a contar-lhe uma bela parábola. Queridos, até aqui, mas já é o suficiente para que a gente possa entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Durante toda a eternidade, o desejo do coração do ser humano foi alcançar um lugar melhor do que este. Não que talvez a terra seja ruim para viver. Claro que não é. Mas o homem sempre buscou algo melhor. Algo que ele pudesse viver um pouco mais. Principalmente se ele tivesse a vida eterna. Esse lugar existe. A vida eterna realmente existe. Existe um lugar em que Deus preparou para mim e para você. Mas para chegar realmente a este lugar, é necessário realmente passarmos por um processo de transformação a cada dia. Não só um processo de transformação espiritual, mas também comportamental. A maneira como nós lidamos com outras pessoas, a maneira como nós lidamos conosco mesmos, com nossa família, com os nossos semelhantes, com as pessoas que estão à nossa volta. E assim como foi o desejo daquele intérprete da lei, aquele doutor da lei, aquele especialista da lei, que era realmente os homens que tinha o domínio da Torá, que era realmente os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Mas apesar de que muitos doutores da lei tivessem muito conhecimento, esse aqui chegou realmente para Jesus apenas para testá-lo, para colocar Jesus à prova. Mas qual era o objetivo deles em fazer isso? É porque eles tinham muito conhecimento e achavam superiores e queriam sempre apanhar Jesus em alguma situação de fraqueza. Mas Jesus Cristo, com sua inteligência espiritual, sempre respondia a essas perguntas com outras perguntas para tentar pegar o interlocutor, ou seja, para fazer com que o interlocutor, seja aquele que fizesse a pergunta, refletisse no que ele estava perguntando e aprofundasse ainda mais na lei e nas escrituras. E ele realmente começou a dizer para Cristo que para herdar a vida eterna o homem teria que realmente amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo a ti mesmo. E Jesus Cristo disse para ele: olha, você respondeu muito bem, corretamente você respondeu, basta você fazer isso, você realmente viverás, terás a vida eterna. Aí ele perguntou assim: mas Jesus, quem é o meu próximo? Tentando justificar-se a si mesmo, porque todos sabem quem são o nosso próximo. Cristo, quando diz realmente na parábola, quando ele contou realmente sobre um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões, foi espancado e deixado meio morto, que passou realmente um sacerdote da linhagem sacerdotal, homens que serviam a Deus no templo, adoravam a Deus no templo, passando também um levita da tribo de Levi, homens responsáveis, religiosos pelos tabernáculos, e também posteriormente em Jerusalém, mas também não fez nada por aquele homem, deveriam ter feito, pois eram homens que diziam amar a Deus, homens que falavam do amor de Deus, representantes de Deus, mas não fez nada.
líderes religiosos, não fez nada. Mas Deus também disse que passou um samaritano. Por que Cristo faz referência a um samaritano? Porque eram grupos de pessoas que moravam realmente em Samaria, que pertencia no passado à descendência da nação de Israel, mas por se infiltrar com outros povos não cristãos, começaram a ter casamentos mistos com outros povos, principalmente os assírios, e aí então a nação de Judá passou agora a ter preconceito para com eles. Esse povo era desprezado, mas eram justamente ele que ajudou as pessoas, aquele homem, onde ninguém dava um crédito, ninguém valorizavam eles. Talvez as pessoas que você menos valoriza, talvez as pessoas que você dê menos crédito, talvez seja essa pessoa que pode te ajudar um dia. E esse homem, representando o bom samaritano, que pegou realmente aquele homem que estava doente, enfermo, curou ele, colocou realmente alguns medicamentos, representando ali o azeite, o vinho para curar as feridas, colocou realmente sobre seu cavalo e deixou numa hospedaria para que alguém cuidasse dele. Esse bom samaritano foi Cristo. Ele representa Cristo. Onde muitas pessoas, às vezes, hoje não valorizam o cristianismo. A pessoa de Jesus que veio realmente dos céus, nascendo de uma mulher chamada Maria, crescendo entre os homens, começando seu ministério com 30 anos de idade e morreu numa cruz para dar a vida por mim e por você. Muitas pessoas talvez não valorizam, mas é Ele que nos deu a vida. E talvez ele nem poderia ter feito isso. Nós é que poderíamos realmente ter sido desprezado, como muitas pessoas desprezou aquele homem ali que estava jogado, porque realmente nós não valeríamos nada e não valemos nada. Mas pelo teu grande amor, pelas suas misericórdias, ele veio, nos apanhou, com muito cuidado, dando a vida por nós, cuidando de cada um de nós, e levou os pecados sobre aquele madeiro. Ele morreu, mas não está mais no túmulo, subiu aos céus e nos deu vida. E ele voltará. Do mesmo jeito que o samaritano, olha, se gastar mais alguma coisa com ele, quando eu voltar, eu lhe pago em dobro. Além de Cristo ter derramado o seu sangue na cruz do Calvário para sarar as nossas feridas, como diz o profeta Isaías, verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele cuida de nós até hoje, continua cuidando, porque ele deixou o seu Espírito. Ele disse, eu vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos. Enviarei o Consolador para que fique convosco para sempre. E um dia ele voltará para nos levar para os céus, onde moraremos uma vida eterna com ele. Não perca isso. Não perca esse foco, essa oportunidade. Não deixe que as distrações desse mundo, com as riquezas deste mundo, com as corrupções deste mundo, tome o direito de você herdar a vida eterna. Não faça como o jovem rico, que deixou realmente de herdar a vida eterna para servir as riquezas. Não que as riquezas realmente te impeça realmente de ir ao céu, mas onde está o seu coração? Você pode ter tudo, mas não pode deixar de ter Deus. Coloque Deus como foco e como centro da sua vida, e um dia nós alcançaremos o reino dos céus. E não deixe de amar o próximo, porque esse é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas quando você realmente ama o próximo, aí você vai estar provando que ama a Deus, porque é a criação de Deus. Ele que fez com suas próprias mãos e com o seu poder. Nunca deixe de ajudar alguém. Talvez você, líder religioso, tenha deixado de ajudar alguém e fica dizendo que ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Querido, quando você realmente não faz o bem ao próximo, você não ama a Deus. Porque Deus está nele. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não sabe, comete pecado. Todos nós somos errantes, mas pedimos a cada dia sabedoria e misericórdia de Deus para que possamos fazer o melhor para Deus. Porque Ele nos dá sempre o melhor. Esta é a mensagem de hoje. Reflita nisso e deixe seu coração arder de amor e compaixão pelo próximo. E você vai estar demonstrando o amor a Deus. Esta é a mensagem de hoje. Deixe seu joinha se você realmente gostou desse vídeo, para que mais pessoas entreguem, para que o YouTube entregue para mais pessoas e elas também sejam abençoadas. Muito obrigado. Que Deus abençoe.